Como se deixa um nome gravado na história? Quantos homens e mulheres fizeram de tudo para serem lembrados pelo seu legado? Quantos foram esquecidos? Mas fama e notoriedade não era uma preocupação dos habitantes do jovem município de Cascavel no final da década de 40. A maior ambição de quem aqui vivia era apenas trabalhar, sobreviver e ter um lugar para morar em paz, criar seus filhos e estabelecer suas raízes. Em maio daquele ano, um grupo de agricultores fez algo que deixaria seus nomes gravados na história daquela que viria a ser uma das regiões mais produtivas do país. Homens que se dedicaram a se unir para resolver problemas comuns, sabendo que juntos seriam mais fortes para enfrentar as adversidades de uma época cheia de dificuldades. Esses homens construíram uma história que hoje completa 50 anos. Meio século de lutas e conquistas do Sindicato Rural de Cascavel. No dia 3 de janeiro de 1953, 20 dias após a posse do primeiro prefeito do município, foi criada a Associação Rural de Cascavel, resultado da iniciativa de um grupo de 41 ruralistas. Dessa semente fértil de associativismo, também nasceriam outras entidades ruralistas. Em 1967, a Associação Rural cumpria muito bem seu papel. Porém, exigências para o registro de órgão representativo de classe imposto por lei federal levariam o presidente da ARC, Antônio Simões de Araújo, e outros 48 associados a extinguirem a entidade e criar o Sindicato Rural de Cascavel, no dia 18 de maio de 1967. No dia seguinte, Simões tomaria posse como primeiro presidente da entidade, para uma gestão que duraria 9 anos. Iniciou-se então a estruturação da entidade como sindicato. Os desafios eram enormes, mas as conquistas não demorariam para vir. A espetacular produção de soja de 1970 prometia capitalizar os agricultores cascavelenses, mas acabou caindo nas mãos de atravessadores. Para piorar, a infraestrutura precária tornava o custo de armazenamento elevado e boa parte da produção se perdia no campo. A situação era crítica. José Smarzewski e os irmãos Adolfo e Celeste, sob o incentivo do Banco do Brasil e do padre Luiz Luisi, resolveram criar uma cooperativa para dar força e poder de negociação aos agricultores. Assim, em 15 de dezembro de 1970, era criada a Cooperativa Agrícola Cascavel, Copavel, reunindo 42 produtores rurais, vários deles ligados ao Sindicato Rural, que fez um empréstimo de 10 mil cruzeiros para o início da atividade da cooperativa. Em 10 de agosto de 1974, com a venda de parte do patrimônio imobiliário, a diretoria do Sindicato Rural de Cascavel garantia verba à construção da nova sede da entidade, com frente para a Rua Paraná, onde permanece até hoje. Atualmente, possui estrutura de 736 metros quadrados e tem salas administrativas, auditório com 120 lugares, mini auditório com 40 lugares. A entidade é filiada à FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, integrante da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que reúne 27 federações, 2.300 sindicatos e 1.700.000 associados voluntários. As geadas de 1975 e 1976 abriam território amplo para a expansão do binômio soja-trigo, que substituiria o café. Naquele mesmo ano, Antônio Dionísio Boschiroli seria eleito como novo presidente do Sindicato Rural de Cascavel. E as provações viriam a exigir do Sindicato Rural posições fortes de defesa dos agricultores. O confisco da soja, no final da década de 70, recebeu uma dura resposta dos produtores rurais. Na época, os agricultores já insistiam na necessidade de uma ferrovia para transportar soja. Em 1979, Antônio Dionísio Boschiroli foi reeleito como presidente do Sindicato Rural, convidando o presidente da SIC, Olívio Barzotto, a ser seu vice-presidente. Em 1980,
A maior safra de soja dos últimos anos fortaleceu o setor. Mas o governo federal impôs um confisco da produção através de impostos. Novamente, o Sindicato Rural encabeçaria a defesa dos interesses dos agricultores. Em 1981, acontece no Sindicato Rural a fundação do Núcleo Regional da Associação Paranaense dos Suinocultores. No dia 16 de maio do mesmo ano, é criado o Núcleo Regional dos Sindicatos Patronais Rurais, no RESPOC, dentro do Sindicato Rural de Cascavel. A união com a Copavel se fortalecia, com a criação conjunta de uma biblioteca agrícola e de um boletim informativo, que daria origem à publicação oficial da entidade, a revista Sindi Rural, que atualmente chega aos seus 10 anos de existência. Em 1982, é eleita nova diretoria do Sindicato Rural, tendo à frente o Dr. Wilson Carlos Kuhn, na época, assessor jurídico da Copavel. Kuhn definiu a linha de atuação da nova diretoria: integração política e organizativa com a comunidade. No ano seguinte, chuvas e inundações abalaram seriamente os negócios rurais, que não tiveram apoio do governo federal. O sindicato iniciou a mobilização dos agricultores, que resultou no Tratoraço em julho de 1983. Em 1985, graves dificuldades vividas pelo setor agropecuário levaram a um grande manifesto na altura do Trevo Cataratas. Milhares de agricultores fecharam a BR-277 em um movimento que não cessaria até o fim do governo. Em 1985, Wilson Carlos Kuhn seria reeleito para comandar a entidade por mais uma gestão com o carismático vice-presidente Nelson Emílio Menegatti. Em fevereiro de 1987, o desemprego no campo aumentara 600% nos últimos meses. E o governo permanecia imóvel frente a todos os problemas existentes no campo. No dia 12 daquele mês, cerca de 300 agricultores ocuparam o centro de Cascavel com ceifadeiras, tratores e outras máquinas e implementos em protesto contra a política agrícola do governo federal. A BR-277 foi fechada com máquinas agrícolas. Em 10 de março, no histórico dia de protesto, os agricultores fecharam as agências bancárias por orientação do Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais. Foi a mobilização que mais uniu a população de Cascavel desde o movimento pela criação do ensino superior em 1968. Naquele mesmo ano, foi implantado o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, oferecendo cursos de formação e capacitação da família rural. O presidente Wilson Carlos Kuhn se afasta da diretoria do Sindicato Rural em 9 de agosto de 1988. Assume Nelson Emílio Menegatti, que seria formalizado no cargo em 26 de outubro de 1988, com sua nova diretoria, que priorizou a busca de entrosamento com o quadro social para evitar dispersão de esforços. No entanto, os problemas no meio rural não cessavam. Em 16 de junho, no conjunto de protestos conhecido como o Levante da Soja, os produtores paralisaram parcialmente a BR-277. O ano de 1990 começava com uma péssima notícia: o esvaziamento da área rural. Mas a falta de instabilidade econômica levou os agricultores ao endividamento. O Sindicato Rural atuou firmemente nessa questão, renegociando a dívida de todos os produtores em até 25 anos. O fracasso da reforma agrária manteve o campo em ebulição. A diferença é que os produtores ligados ao sindicato sempre pregaram a paz e não o confronto. É assim que, em 2003, os ruralistas promovem a primeira parada Paz no Campo, propondo ao governo que desse um encaminhamento resolutivo ao crônico problema das invasões de terras. Em 2007, o Sindicato Rural Patronal de Cascavel chegava à marca dos 40 anos de existência, com uma nova diretoria, tendo à frente Nelson Emílio Menegatti e Milton Pedro Lago como vice. A maturidade do Sindicato Rural, ao bater a marca de 4 décadas, implicava em manter lutas ainda não resolvidas e incorporar uma nova geração de ruralistas ao quadro social. Uma nova diretoria do Sindicato Rural abre a nova década, definida em 24 de maio de 2010, agora com Paulo Roberto Orso à frente da presidência e Gelson Paulo Ranguetti como vice. A nova diretoria faria uma série de reformulações paulatinamente,
e modernizaria a infraestrutura e tornaria mais dinâmico o relacionamento com os associados. O Sindicato Rural fechou 2011 com um ativo de conquistas. A promoção de um número recorde de cursos do Senar Paraná permitiu a mais de 1.700 produtores rurais, seus familiares e funcionários, participarem de substanciais eventos de capacitação. Em 19 de abril de 2013, é eleita a nova diretoria do Sindicato Rural, para dar continuidade à anterior, tendo à frente o presidente Paulo Roberto Orso e o vice Gelso Paulo Ranguetti. O Sindicato Rural continuava atuante nas questões que afetavam diretamente o produtor rural, como nas discussões a respeito de ocupações indígenas a propriedades rurais no Paraná. Uma delegação da entidade marcou presença no Congresso Nacional, focando a emenda 215, que atribuía ao Legislativo a demarcação de áreas indígenas. A batalha pelo Código Florestal já vinha há décadas, e a entidade, através da firme atuação da FAEP, conseguiu com que a lei trouxesse equilíbrio entre a produção e a conservação do solo. Outra luta do Sindicato Rural é pela redução do pedágio, pendenga que, a exemplo da infraestrutura, da reforma agrária e das demarcações, arrasta-se anos a fio sem solução à vista. O Sindicato Rural de Cascavel apoia e incentiva a participação feminina no campo. Para isso, mantém programas como Mulher Atual, que visa profissionalizar e capacitar profissionalmente a mulher, além de incentivar cuidados com a beleza e autoestima. A participação feminina nas decisões da entidade é garantida pela diretoria feminina, que acompanha todas as decisões e possui papel fundamental na estrutura da entidade. Em 15 de abril de 2016, o presidente Paulo Roberto Orso é eleito para mais um período de 3 anos à frente do Sindicato Rural. Hoje, o Sindicato Rural de Cascavel empunha novas e antigas bandeiras, como a luta por uma ferroeste eficiente e sem gargalos, a construção do contorno norte, que complementa o projeto de anéis viários de Cascavel, a construção do novo e moderno aeroporto regional e a duplicação da BR-277. Integra também o G8, grupo de entidades representativas de Cascavel, onde luta pelo desenvolvimento da capital do oeste do Paraná. Revendo a história do Sindicato Rural de Cascavel, hoje uma das mais importantes entidades representativas do Paraná, percebemos que ela é feita de trabalho, da dedicação de homens simples, que com seus atos, seus ideais e suas convicções ajudaram a construir a nossa cidade. Uma cidade com potencial para metrópole, com um povo trabalhador e honesto, que só anseia por paz, produção e progresso. Parabéns, Cascavel! Parabéns, Sindicato Rural! Parabéns, pioneiros, que deixaram seus nomes e de suas famílias nesta história de lutas e conquistas.